está sendo abordado, nós disseminamos isso na internet, tem gente assistindo do Japão, o pessoal se empolgou, porque o tema de hoje é muito profundo, e temos provas importantíssimas e provas sérias que Jesus volta em nosso tempo. A mensagem de hoje, o teor dela, o título já começa: o retorno de Cristo em nosso tempo. O retorno de Cristo em nosso tempo. Ou seja, se eu te provar na Bíblia, pode abaixar um pouquinho, meu irmão, pode abaixar um pouquinho. Se eu te provar na Bíblia, e é o que eu pretendo fazer aqui hoje, que Jesus não teria como voltar 50 anos atrás, você vai ver hoje. E também nós teremos prova que não tem como Jesus voltar daqui a 100 anos, ou quem sabe 60, não tem. Ou ele volta nesse tempo, ou ele não volta. E você vai ler comigo hoje na Bíblia, é importantíssimo. Eu posso lhe afirmar, diante do que nós iremos ler, diante do que nós veremos aqui, que Jesus volta neste tempo. Vocês estão bem? Que legal. O tema volta a Jesus deixa as pessoas em suspense. Então vamos ler Atos 1, do verso 6 ao verso 8. Diz assim: então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será que este é o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Olha a pergunta dos discípulos. O Senhor vai restaurar o reino a Israel neste tempo, no nosso tempo? Vai entendendo. No verso 7, ele lhes afirmou, para eles ali, Jesus está falando para aqueles discípulos: não vos compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, na linguagem hoje do pastor Hernandes Santos, não é da sua conta. Porém, no verso 8, Jesus dá um adendo aqui para os discípulos. Ele fala o seguinte: mas eu vou dar uma dica. Veja, a pergunta é: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Agora perceba, a pergunta deles tem um porquê dessa pergunta que nós vamos ver daqui um pouco. Aí Jesus fala assim: não compete a vocês, ou seja, na educação dele, ele deu. Mas ele falou: contudo, esse contudo é assim, eu vou dar uma dica para vocês. E a dica dele é essa. Aqui está o segredo. Ele diz: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Aí aqui tem um tempo limite, um local limite, dispensação limite e regiões limites. Veja o que Jesus fala. Contudo, isso tudo, a discussão é o fim dos tempos. Recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Olha o que ele fala: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja que ele disse isso pouco antes dele subir ao céu, porque no verso 9 diz: tendo dito essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, e eles contemplavam até que uma nuvem o encobriu à vista deles. Aí Jesus subiu, e se chama parousia. Todo olho o viu subindo, e a Bíblia diz que todo olho o verá descendo. Senhor, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Bom, meus irmãos, o tema aqui em questão, ele foi o principal tema na época de Jesus e na época dos apóstolos. Nenhum tema ocupou tanto espaço nos estudos e na boca dos apóstolos e dos discípulos e de Jesus do que a vinda do Filho do Homem ou o dia do Senhor. Porém, eu calculo que os apóstolos não prestaram muito atenção nas palavras de Jesus e até de Daniel. E pelo fato de que alguns deles julgavam
que Jesus fosse voltar no seu tempo. Nós acabamos de ler aqui agora. Veja que eles não prestaram muita atenção no que Daniel ensinou e no que Jesus ensinou. Mas Jesus deixou claro que ele não voltaria no tempo deles, e nem perto do tempo deles, e sim num tempo muito distante do deles. Agora você tem que ser rápido. Em Mateus 25, no verso 14 e no verso 19, nós vamos ver Jesus dando-nos a clareza que ele voltaria num tempo muito distante e longo do tempo dele. E Jesus, em Mateus 25, 14 ao 19, ele declara, vamos ver, que o seu retorno... Eu vou pôr aqui o celular, porque tem irmãos que irão assistir e farão perguntas como sempre. Se der para responder, a gente responde. Se não der, os irmãos vão entender. Quando a gente prega aqui para essas centenas de irmãos, eu quero que você entenda que nós estamos pregando para o Brasil todo. Você vai no YouTube e veja as visitas das mensagens que nós temos lá na internet. A gente prega para o Brasil todo. A Preciosa Graça está famosíssima. A irmã ali, que eu chamo de minha criança. Não é por causa do tamanho, não é porque ela é novinha mesmo. Ela estava conversando com os irmãos do Mato Grosso, não é isso? É a história. Mato Grosso do Sul. E surgiu o nome da Preciosa Graça. Eles falaram para ela: não é possível que você é da igreja do pastor Hernando. Foi assim? Você está brincando. Eu queria que esse pastor fosse pastor da minha igreja. Olha, eu falei: irmã, você tem que falar isso no microfone, para o povo ver como eu sou. Estragou a mensagem. Mas veja bem, vamos ler Mateus 24, do verso 14 ao 19. 25. Do verso 14 ao 19. Jesus diz assim: digo também que o reino será como um senhor que, ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. 15. Um deu 5 talentos, outro deu outro deu 2 e a outro deu 1. E cada um conforme a sua capacidade pessoal. No versículo 19, após um longo tempo, como é que está aí? Após um longo tempo, retornou o Senhor daqueles servos e foi acertar contas. Bom, Jesus, quando ele lhes falava por parábola, ele se indicava. E ele deixa claro para os discípulos que o retorno deles se daria um longo tempo depois que ele partisse para o céu de novo. Em Atos 1,6, o texto base que nós lemos, eles perguntaram: Senhor, é neste tempo que restaurarás o reino a Israel? Bom, no qual Jesus deixou claro que não era naquele tempo. Mas a pergunta que não quer calar: por que eles perguntaram se Jesus iria restaurar o reino a Israel naquele tempo? A resposta está em Mateus, capítulo 21, no verso 42, o porquê eles citaram a palavra: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Eles não estão falando do reino de Salomão, do reino de Davi, ou da supremacia de Israel, que Israel nunca teve supremacia. Israel nunca foi império, ele sempre começou com a tribo e foi nação pequena. Então, a resposta está aqui no verso 42 e 43. Porque, isso aqui é tremendo, que eles perguntaram: é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel? Está aqui. Então Jesus lhe inquiriu: nunca lestes isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e isso procede do Senhor, sendo portanto maravilhoso para nós. 43. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. É você esse povo. Olha aí que lindo, é você esse povo. Ou seja, agora que Jesus chega para os discípulos, irmão, abaixa um pouco, que eu não vou conseguir controlar minha voz por muito tempo. Estou tentando, mas pode abaixar que eu estou seco. Estou tentando, eu não quero ser escândalo para ninguém, então abaixa um pouco. Obrigado, querido. Agora veja bem, Jesus olhou para os judeus e disse assim: vocês me rejeitaram,
A pedra que os construtores rejeitaram se tornou uma pedra principal no avanço do reino de Deus. E aí Jesus olha para eles e diz: porém, vocês têm que saber que eu tirei o reino de Deus de vocês. Israel não faz parte, aqui pelo menos nesse texto, o reino de Deus foi retirado deles e entregue a um povo que produziria frutos dignos do reino, no caso, nós. Agora você entende o porquê que um pouco antes, em Atos 1:6, de Jesus subir ao céu, os discípulos falaram: Jesus, o senhor está indo embora, mas temos uma pergunta para fazer. É agora que o senhor vai devolver o reino de Deus para Israel? Israel sempre foi a nação que Deus ama, foi a nação dos 10 mandamentos, foi a nação de Abraão, Isaac e Jacó. O senhor vai devolver esse legado para nós? Jesus não respondeu a pergunta. Inclusive ele foi até um pouco ríspido quando ele diz: não compete a vocês saber disso. Portanto, eu tenho uma dica para dar para vocês. Você vai receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e no final dos tempos, na consumação do tempo, o Evangelho vai ter que dar uma volta ao mundo. Ele vai começar por Jerusalém, Judeia, Samaria, e ele terá que alcançar os confins da terra. Agora Jesus Cristo aqui está deixando claro duas coisas. Primeiro, ele deixa claro que a volta dele seria distante. O que nós aprendemos? Primeira coisa, os gentios tomariam a herança dos judeus. Quem está entendendo? Os gentios iriam tomar a herança dos judeus. Segundo, o tempo dessa igreja, desse povo gentil, que iria produzir frutos melhores do que os judeus produziram para o reino, esse tempo deveria passar para daí Jesus voltar. Olha que tremendo, preste atenção. Jesus fala o seguinte: o tempo de vocês acabou. Agora vai vir um novo povo que vai tomar a herança de vocês, eu vou dar para eles, e eles vão produzir frutos melhores para o reino do que vocês. Mas aí o apóstolo São Paulo, interpretando isso, ele deixa claro que Jesus viria logo depois que o tempo desse povo gentil, esse povo que viria e produziria frutos dignos para o reino melhor que os judeus, acabasse. Nós chamamos isso de dispensação. E o que existe na Bíblia são 7 dispensações, 7 tempos. Existe a dispensação da inocência, existe a dispensação adâmica, existe a dispensação abraâmica, existe a dispensação noádica, existe a dispensação davídica e existe a dispensação atual. Mas ainda falta uma, a dispensação eterna. Nós estamos na dispensação gentílica, que é também chamada de dispensação da graça. Essa dispensação é um vácuo entre o tempo dos gentios, do evangelho deles, e o tempo da eternidade. Jesus subiu, começou a dispensação gentílica, a dispensação da graça, e a Bíblia deixa claro que essa dispensação não seria longa, ela seria curta, mas ela teria que passar. E ela teria indícios de quando esse tempo gentílico, que somos nós, a dispensação da igreja, estivesse no fim. O que nos resta saber é se nós estamos no fim dessa dispensação. Quem está entendendo? Vamos lá. Romanos capítulo 11, no verso 25 e 26, nós leremos o que o apóstolo São Paulo interpretou acerca do tempo dos gentios. E olha o que Paulo vai dizer. Fico muito feliz de estar aqui num culto de terça e ver a igreja assim, né? Cheia. Se me dá, fica feliz. E fim de ano, né? Mas nas poucas é de boa, não. Eu só não vem quando chove, só assim. Ou quando tem casamento, porque do resto eles vêm. Eles saem de lua de mel junto com o noivo e a noiva também. Vamos lá. Romanos 11, 25, vamos ler, diz assim, ó. Irmãos, não quero, olha o que Paulo fala, irmãos, eu preciso que você tenha a sua mente atilada. Não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Olha o que Paulo vai explicar para nós. Israel experimentou um endurecimento em parte, dá pausa.
Não foi todo Israel que ficou duro. Muitos judeus aceitaram Jesus, inclusive a igreja. Mas boa parte de Israel ficou duro. E ele vai dizer, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que termine o tempo do gentio. O tempo é dispensação. E assim, esse assim é uma preposição do tipo assim, depois disso, todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Agora o apóstolo São Paulo está dizendo exatamente, dando uma sequência a exatamente aquilo que Jesus disse. Jesus disse, eu vou tirar de vocês o reino e vou dar para um povo que produza frutos dignos do reino. Paulo, entendendo isso, ele disse que Jesus voltará na plenitude dos tempos. O que é plenitude dos tempos? De qual tempo? Do tempo dos gentios. Jesus iria voltar no final da dispensação gentílica, quando a igreja tivesse dado uma guinada de 360 graus ao redor do mundo. Quando a igreja saísse de onde ela saiu evangelizando e começasse a evangelizar pelo mundo e voltasse de onde ela começou. Você já está começando a entender. Por isso que ele usa o termo até os confins da terra. Então a igreja só termina a sua missão quando ela faz ela toda. Se você manda alguém fazer algo, ele tem que fazer tudo. A igreja saiu para evangelizar em Jerusalém, Judeia, Samaria e chegar aos confins da terra. Quando a igreja chegar aos confins da terra, aí a Bíblia nos ensina que estaria na plenitude, no final da dispensação da igreja. É aqui que começa o segredo da revelação. Ou seja, o que deveria então acontecer na plenitude dos tempos para o retorno de Cristo? Primeira coisa, eu quero dar provas para vocês aqui nessa noite que não teria como Jesus voltar 50 anos atrás, apesar do Adventista ter profetizado, apesar de Ellen White ter profetizado, Testemunho de Jeová ter profetizado, uma pancada de gente. Possível. Eu não sei como os apóstolos não viram isso e não entenderam isso, porque as profecias, elas são tão claras acerca de nosso tempo. O que nós vamos ler aqui nunca aconteceu 50 anos atrás, nunca aconteceu 10 anos atrás, nunca aconteceu no tempo dos apóstolos, nunca aconteceu na reforma protestante, e está acontecendo na nossa época. E vou mais adiante. Não tem como Jesus voltar em outra geração. Você vai ver isso aqui hoje. Não tem. Ele tem que voltar neste tempo, por causa da plenitude dos gentios. Bom, o que deveria acontecer antes do retorno de Cristo dentro da plenitude dos gentios? Jesus responde isso com dois indícios, em Atos 1:8. Primeiro, então os que haviam reunido consultaram o Senhor. Entenderam a pergunta? Será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Vocês entenderam por que ele fez essa pergunta? Porque Jesus disse que foi-lhes tirado essa herança. Porém, agora aqui nós temos uma chave. Jesus responde no versículo 8. Não compete a vós, 7:8, as épocas ou datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, lhe dou um indício. Recebereis poder. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria na plenitude dos tempos. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora aqui temos uma chave. Olha para mim. Nós temos aqui nesse texto de Atos 1:8, um mapeamento final de evangelização. Perceba você que a evangelização está completamente ligada à plenitude dos tempos dos gentios. Quando o crente hoje, não entendido, pega o mapeamento de Mateus 24:14 e então evangelizar o mundo em todas as nações, ele confunde que todo mundo vai ter que ser salvo com evangelizar em todo mundo. Mas vamos ver o que Jesus está dizendo. Primeiro, ele considera um mapeamento global aonde o evangelho tinha que chegar como limite. Qual é o limite? Qual é o limite?
confins da terra. Quando nós falamos isso aqui no Ocidente, confins da terra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, para você, aonde é os confins da terra? Chuta aí um. Japão, China, Ásia, Turquia, África, não é isso? Você vê nas igrejas aqui da América, até os confins da terra. Então é até aqui, do lado da minha casa. As igrejas aqui realmente pensam que os confins do mundo é Israel, que os confins do mundo é África. Mas deixa eu te dizer que para ir na África de Israel é só passar a rua, é o Egito. Para ir na Ásia de Israel, Israel já está na Ásia. Ele está... Agora, eu quero que você entenda um fundamento, um mapeamento aqui, algo profundo. Qual é o centro geográfico da Bíblia? Israel. Quando a Bíblia fala ao norte, ela fala ao norte de Israel. Quando ela fala ao sul, apesar que Israel não tem sul, porque ele está na beira do mapa, ela está falando, o centro geográfico da Bíblia é Israel. Quando Jesus fala que a plenitude dos tempos gentílicos tinha que passar até os confins da terra, escute o que eu estou dizendo para vocês. Aonde a igreja começou? Na Ásia, Israel. Aonde foi as 7 igrejas? Turquia, né? Ásia Menor. Aonde o evangelho começou? Paulo foi a Roma. A igreja teve igreja em Roma. A igreja teve igreja em Grécia, teve igreja na Turquia, teve igreja na Mesopotâmia, Capadócia, teve igreja em Malta, teve igreja em todo o velho mundo e teve igreja na África, porque teve igreja no Egito. Quando a Bíblia fala de confins do mundo, irmão, você precisa entender um princípio geográfico. Qual foi o último continente a ser descoberto? América. Você sabia que tem uma cidade no Chile que é globalmente conhecida como a cidade do fim do mundo? Você já leu o livro do Francisco, o Papa? Escrito, você já viu a capa, o Papa do fim do mundo? Não é porque ele é o do fim do mundo, é porque a Argentina, Brasil, Chile, as Américas é considerado o fim do mundo. O Brasil, quando descoberto, era chamado de o quinto dos infernos, o fim do mundo. Ó, tem até novela aí com esses nomes, o fim do mundo, quinto dos infernos, que era o Brasil. Ou seja, a igreja está sentada num falso entendimento geográfico e esperando o evangelho chegar nos confins do mundo, e nós já estamos no evangelho dos confins do mundo. Os confins do mundo é aqui, é Campo Largo, é os Estados Unidos, é Chile, é Argentina. Nós já estamos na última evangelização do cristianismo. Pastor, mas por que lá o povo não conhece Jesus? Conheceu, desprezou, rejeitou e veio para nós. Então deixa eu te explicar um fundamento. Aonde o cristianismo chegou, ele passou por 3 experiências. Primeiro, o derramar do Espírito Santo. Segundo, mornidão, esfriamento. Terceiro, apostasia. Foi assim em Jerusalém. Foi assim na Ásia. Você pega as igrejas do Apocalipse, elas tiveram um grande movimento. Éfeso, um grande avivamento. A igreja experimentou um grande poder, um grande avivamento. Passou por uma mornidão e entrou na apostasia. Porque ovelha dispersa é ovelha susceptível a lobo. O esfriamento faz você andar lento. Faz os seus globos protetores espirituais não lhe proteger dos vermes espirituais, porque é lento. A fé é um músculo. A espiritualidade é um músculo. Se você não estiver em movimento, o seu organismo protetor não trabalha como deveria contra a apostasia, contra as mentiras e contra os mercenários. Aí tudo que vem você pega. Ou seja, a igreja passou pelo momento de avivamento, pelo momento de esfriamento
E ela chega na apostasia, porque a Bíblia diz que é necessário que venham os escândalos, porque são os escândalos, é a apostasia que separa bode de ovelha. Você quer conhecer um bode? Contrarie ele, tire dele o que ele mais amava, corrija ele, você vai conhecer o coração desse irmão. Diga não para um bode. Então é necessário que o Senhor discipline, porque mais uma vez vereis a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Você entende o que eu estou dizendo? Vamos ler 2 de Paulo aos Tessalonicenses 2,11, você vai ver que quem envia o engano não é o diabo. Não é o diabo. Essa você não esperava. 2:11, 2 de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler em voz alta? É por este motivo que Deus lhe envia uma espécie de poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça. Quem é que envia o engano? Quem é que envia o erro? É Deus, irmão. Falso profeta é agente de Deus do lado mal. Deus é juízo. Eu costumo dizer que falso profeta, falso mestre, mercenário, é juízo de Deus para falso crente. Olha o que diz a Bíblia: porque não crê na verdade, não ama a verdade, prefere decidir pelos prazeres da injustiça, Deus envia para ele um engano, uma cegueira. É isso que você quer? Toma de presente e seja escravo disso. Então esse tipo de gente não encontra espaço para arrependimento. Então, veja bem, a igreja começou em Jerusalém, ela experimentou esses três, o avivamento, experimentou o esfriamento e apostatou. A igreja foi para a Ásia, foi para Roma, foi para a Grécia, experimentou avivamento, experimentou esfriamento e apostatou. A igreja chegou na Europa pela reforma protestante, também não era igreja católica até então, mas virou igreja católica. Quando a igreja cresceu, ela se casa com Constantino e apostatou. Aí agora vem a reforma, o Senhor dá uma balançada e quer que o evangelho cresça na Europa. E aí a reforma protestante traz um avivamento de conhecimento. O povo agora cresce. A igreja agora alcança novos pilares de entendimento. A reforma protestante na Europa vai para a América do Norte, ela passa pelas três fases: avivamento, esfriamento, e a igreja na Europa apostatou, porque até gay ela casa hoje. Aí a igreja vem para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela conquista dimensões fora do comum. Aí vem o avivamento de Azusa, nasce os pentecostais, mover de falar em língua, manifestação, curas, vem o movimento da cura com William Branham, vem o movimento da cura com God Listen, e a coisa é grandes cruzadas com T.L. Osborne, cruzadas em tendas com a Aimee Semple McPherson. A igreja alcança novos ares, avivamento. Aí agora as igrejas saem das tendas, começa a ficar bonitinha, ficar rica, começa a esfriar.